Fazem 3 anos que nós iniciamos a proposta do projeto Filosofia da Psique. Essa ideia de um canal do YouTube ligado a redes sociais. Uma forma de apresentar o conhecimento simples, de maneira acessível ao público em geral, mas sem ser deturpado e sem alterar as ideias principais dos autores. Nesse sentido, creio que estamos dando conta da proposta e, em comemoração aos 3 anos de existência do projeto, me propus a fazer este material, um conteúdo que já vem sendo trabalhado no canal Filosofia da Psique, que é a psicanálise, porém apresentado a vocês de uma maneira um pouco mais dinâmica e diferenciada. Espero que gostem. Se apreciarem, cliquem em gostei, se inscrevam no nosso canal e nos ajudem a divulgar o conteúdo. A psicanálise, creio eu, que encontra uma certa semelhança com o que Clóvis de Barros Filho utiliza para definir a ética. É uma área do conhecimento que poucas pessoas são capazes de conceituar e conhecer profundamente, porém a maioria tem algo a dizer a respeito. Isso talvez deva-se até ao próprio fato de que, ao construir e idealizar a psicanálise, Sigmund Freud se utilizou de um vocabulário bastante popular, bastante comum. Quando vamos estudar a origem da psicanálise na Alemanha, compreendemos que muitos dos conceitos que Freud utiliza para defini-la são palavras que os alemães utilizavam no seu cotidiano, no seu dia a dia. E isso fez com que, de certo modo, a psicanálise ela fosse muito acessível, possivelmente fazendo parte também da proposta do próprio Sigmund Freud. Tanto é que, apesar da sua vasta obra, todos os seus escritos são de fácil compreensão. Alguns deles mais conceituais, que demandam um pouco mais de aprofundamento, mas de maneira geral é fácil se reconhecer no texto de Freud. Então é fácil você entender ao menos a base do pensamento que está sendo exposto ali, por mais que talvez você não compreenda a fundo todos os conceitos. Mas não é o tipo de obra que você se sente completamente perdido no que está lendo. Devido a essa certa facilidade em compreender a obra freudiana, seus livros eram lidos pelos seus contemporâneos, assim como nós lemos um romance, de maneira literária. Isso acabou rendendo para ele o prêmio Goethe de literatura, um prêmio muito conceituado na Alemanha e que reflete um pouco dessa aceitação da sua obra, mesmo por parte daqueles que não buscavam necessariamente o conhecimento científico ou psicanalítico. Essa certa acessibilidade facilitada da psicanálise acaba se tornando para ela uma faca de 2 gumes, porque ao mesmo tempo que ela pode ser facilmente compreendida e por isso tem uma aceitação popular grande, também várias pessoas que não têm nenhum conhecimento na área se julgam capazes de falar a respeito de conceitos dela, como ocorre, por exemplo, com o Complexo de Édipo, que sofre sérias críticas e grande parte delas críticas leigas e desentendidas. O mesmo acontece com conceitos como castração, a própria sexualidade infantil, onde as pessoas tratam sexualidade infantil a partir de uma compreensão completamente superficial de sexualidade, agindo como se fosse um desejo da criança a penetração, perdendo completamente o entendimento de que sexualidade está para muito além disso e que as relações de emoção, sentimento e prazer fazem parte igualmente da sexualidade. A questão é que certamente Freud é um autor muito popular. Seja para ser criticado ou apreciado, de qualquer modo, a maioria já ouviu falar esse nome. E geralmente liga o nome de Freud à psicologia em geral, por mais que ele tenha sua contribuição apenas a uma parte da psicologia, que é a psicanálise. Outro fator que auxiliou a psicanálise a ganhar destaque e conhecimento social, mas também contribuiu para preconceitos e acabou gerando problemas, foi a questão do misticismo. Freud começou a estudar de uma maneira científica assuntos que até então eram apenas entendidos como superstição, como é o caso dos sonhos, por exemplo. Talvez uma parte da repulsa que a psicanálise sofre por parte das pessoas vem justamente do fato dela mexer com desejos muito íntimos nossos e desejos que nós não somos capazes de admitir, como, por exemplo, o desejo do incesto. Toda essa questão da sexualidade infantil parece despertar muita repulsa nas pessoas
devido ao fato que elas são incapazes de admitir os próprios desejos que tinham na infância. E esses desejos foram tão repulsivos pela construção social que elas acabaram reprimindo de uma maneira que agora não conseguem nem mesmo admitir. Não à toa, Freud sempre nos traz a importância do sujeito que pretende ser psicanalista realizar a sua própria análise e se entender com seus conteúdos, pois tudo aquilo que ele deixa de trabalhar nele vai se apresentar como resistência em relação à teoria e possivelmente como uma resistência em relação ao seu paciente durante o atendimento. Um dos fatores que pode ter sido contribuinte também para essa repulsa em relação à psicanálise é Freud ter sido responsável pela terceira ferida narcísica, que é a noção de que o eu não é senhor em sua própria casa. Ou seja, nós já havíamos sofrido uma ferida narcísica a partir do momento em que se entendeu que a Terra não era o centro do universo e que nós somos um planeta praticamente insignificante entre outros trilhões de planetas. A segunda ferida narcísica veio a partir de Darwin, quando ele afirmou que o ser humano não era um ser divinamente concebido, mas sim uma simples evolução de uma espécie inferior anterior. E a terceira ferida narcísica vem com Freud, quando ele nos coloca justamente essa questão de que nós somos controlados ou dominados por algo que está para além da nossa razão. Então a única superioridade que restava ao ser humano, e não à toa nos intitulamos animais racionais, a única superioridade que restava ao ser humano depois de ter sido desbancado como o centro do universo e ter sido desbancado como um ser divinamente concebido, sua único respaldo como um animal superior era a razão. E Freud vem nos desbancar dessa razão, nos dizer não. O eu não é senhor dentro de sua própria casa, ou seja, a razão não está no domínio de tudo, há algo que supera a razão. E talvez isso tenha sido, de fato, um fator ainda mais contribuinte para que a psicanálise sofresse tamanha repulsa já em sua época. Freud foi um ser humano interessado por diferentes áreas do conhecimento, medicina, psicologia, sociologia, antropologia, sempre tentando compreender melhor a formação e funcionamento do psiquismo humano. Buscou compreender desde o início da formação e estruturação do psiquismo humano, como demonstrado em sua obra Totem e Tabu, até mesmo como que o ser humano se comporta no seu cotidiano, em sociedade, em grupos, como vemos na obra Psicologia das Massas. Em resumo, o que vimos até agora é que a psicanálise foi criada a partir de diversos interesses, a maioria deles ligados direta ou indiretamente à mente e ao psiquismo humano, e a partir dessa pesquisa e investigação do psiquismo, buscou-se entender como a nossa mente age, pensa e até mesmo o que escapa ao seu pensamento consciente nas mais diversas situações. Também podemos perceber um pouco dos motivos pelos quais ela se popularizou, sendo Sigmund Freud um nome muito lembrado pela maioria das pessoas e associado diretamente à psicologia, e também um pouco do porquê que ela sofreu tantas críticas, boa parte dessas críticas leigas ao longo do tempo. Normalmente, quando estudamos uma área do conhecimento, seja ela qual for, começamos, é indicado e é sensato fazer desse modo, pela epistemologia dessa área, ou seja, uma construção de onde surgiu esse conhecimento, como se construiu essa teoria. Porém, no caso da psicanálise, há uma extrema dificuldade nesse trabalho, já que Freud não é tão claro nos autores que o influenciaram. Alguns deles, sim, ele deixa declarado e faz citações, inclusive, desses autores, mas muitos outros ele deixa passar sem citar, e alguns, inclusive, ele afirma não ter lido, apesar da semelhança evidente entre a sua teoria e a escrita desses autores, como é o caso de Nietzsche, por exemplo, que ele afirma em seu relato autobiográfico que não leu, porém
nós vemos grandes semelhanças entre a teoria psicanalítica e a filosofia Apesar de saber da imensa dificuldade em tentar construir uma epistemologia psicanalítica, tanto é que mesmo as pessoas que estudam a psicanálise há muito tempo encontram dificuldades em fazer isso, ainda assim eu me empenhei em uma tentativa dessa tarefa no meu trabalho de PPP, o equivalente a TCC. Recentemente fiz uma pesquisa, a qual defendi perante uma banca, trazendo alguns dos aspectos que poderiam ter influenciado Freud na sua teoria, fazendo uma reconstrução de onde encontrávamos os registros mais antigos da palavra, da fala sendo utilizada como uma forma de terapêutica e de investigação. Os primeiros registros que conseguimos encontrar são ainda da antiga Grécia, de um sofista chamado Antífon ou Antífonte. Consta que esse sofista estabeleceu uma espécie de consultório numa praça próxima ao mercado de Corinto, aonde ele se afirmou capaz de, a partir da fala das pessoas e das palavras que ele devolvia a elas, aliviá-las do seu sofrimento. Depois disso, encontramos Sócrates, através de Platão, que traz a fala como uma forma de investigar o conhecimento de cada um. E aí passamos para a questão da Idade Média, onde a igreja se utilizou da fala através da confissão como um certo alívio para os pecados e também uma forma de cura, apesar disso ainda ser muito pouco explorado na área científica e se terem muito poucas pesquisas relatando essa importância da confissão na história da palavra como uma forma de alívio do sofrimento. Posteriormente encontramos Nietzsche, que é realmente um dos grandes autores aí a trazer o questionamento a respeito da fala e das palavras. Freud, que chegou a ser contemporâneo de Nietzsche, teve nas palavras um grande material de investigação, sendo a fala até hoje a principal ferramenta psicanalítica, a forma de se acessar o conhecimento inconsciente do paciente e a forma de se transmitir isso para o terapeuta e o terapeuta devolver para o seu paciente. As formas de acessar o inconsciente do paciente são variadas. Além da fala, temos sonhos, xistes, atos falhos, repetições. Tudo isso leva a um conhecimento que o próprio paciente não tem de si. A isso Freud intitulou inconsciente. O inconsciente não é uma criação freudiana, isso ele mesmo traz em suas obras, afirmando que o inconsciente já era um material de estudo dos poetas e filósofos, porém ele traz uma releitura dando, segundo ele, um viés mais científico para esse conceito. Como mencionado anteriormente, é difícil estabelecer o percurso literal de Freud, até mesmo porque alguns dos conceitos e ideias apresentadas por ele não são devidamente referenciadas, como é o caso de algumas ideias de Platão, entre outros filósofos, talvez até mesmo pelas críticas que Freud tinha em relação à filosofia. Mas duas das suas influências mais diretas e próximas, às quais temos acesso a partir da própria obra dele, principalmente do relato autobiográfico e dos 5 lições de psicanálise, são Jean-Martin Charcot e Joseph Breuer com o caso Ana O. Jean-Martin Charcot era um médico muito conceituado e conhecido na França que trabalhava com a histeria, fazia alguns experimentos principalmente relacionados à hipnose com suas pacientes e seus pacientes. E Joseph Breuer, por outro lado, era um médico vienense, colega de Freud, relativamente mais velho que este, que compartilhava com ele as singularidades dos seus casos atendidos. Dentre esses casos compartilhados estava o caso da senhorita Ana O, um caso bastante emblemático e que pode ser considerado um divisor de águas dentro da psicanálise. Esse caso despertou a curiosidade de Freud por apresentar características muito singulares, por ter sintomas muito evidentes e questões relacionadas diretamente com a fala e com outros aspectos que já eram de interesse de Freud. Dentre os principais conceitos trabalhados pela psicanálise no entendimento do psiquismo humano estão a noção de consciente, pré-consciente e inconsciente, na qual consciente é tudo aquilo que está imediatamente no meu pensamento, na minha mente,
O pré-consciente é aquilo que eu não tenho acesso imediato, porém, mediante algum esforço eu consigo recordar-me, como, por exemplo, o nome de pessoas que há muito tempo não vejo, datas importantes. E o inconsciente é aquilo que nos é inacessível, inatingível e que foi reprimido devido a alguma força emocional muito intensa no momento vivenciado. Não demos conta de vivenciar aquela experiência e a carga afetiva dela foi reprimida para o inconsciente. E de eu e eu superior, instâncias do nosso psiquismo responsáveis por permitir o convívio social, nos possibilitando renunciarmos a certos instintos que impossibilitariam o convívio, mas ao mesmo tempo não nos submetendo totalmente a tudo que é socialmente exigido de nós. O id é uma instância inconsciente, a qual é responsável pelos desejos e instintos mais primitivos do ser humano. O eu é uma instância reguladora que permite um equilíbrio entre aquilo que me é de desejo e aquilo que é possível que eu realize. O eu superior é uma instância social que nos é imposta como uma forma de limitar os nossos desejos e nos permitir o convívio social, nos impossibilitando de conseguirmos tudo aquilo que queremos a qualquer preço. Alguns dos conceitos da psicanálise que mais sofrem preconceito e julgamento desentendido sobre o assunto são a sexualidade e o narcisismo. A sexualidade é entendida muitas vezes como algo muito simplista, como um ato sexual, estando longe disso. A sexualidade, na sua integralidade, diz respeito a muito mais do que o simples ato, mas sim as manifestações de carinho, sentimentos, ao desejo e ao prazer obtido através do desejo, seja esse prazer sexual, seja esse prazer na alimentação, na realização de uma atividade ou diversos outros prazeres que experimentamos ao longo da nossa vida. Quanto ao narcisismo, por mais que seja entendido por vezes como uma adoração exacerbada da própria imagem, na verdade o narcisismo diz muito mais a respeito de um amor próprio, de uma admiração pelo que se faz. E esse amor próprio é manifesto, por exemplo, em questões como pais e seu amor pelo filho, que é uma criação deles, o que é essencialmente importante para a manutenção da sociedade e da vida humana. Ou seja, o narcisismo, para longe de ser algo negativo, é algo necessário e importante à sobrevivência da espécie. Só se torna algo negativo quando exacerbado. A maioria dos conteúdos apresentados durante este vídeo estão disponíveis no canal de maneira mais aprofundada. Caso você deseje saber mais a respeito de algum dos conceitos, basta ir até esta lupinha disponível no canal, digitar uma palavra-chave referente àquele conceito que deseja saber mais a respeito e o sistema do YouTube irá te apresentar todos os vídeos disponíveis no canal a respeito daquela palavra-chave escolhida. Como eu mencionei no início deste conteúdo, essa proposta diferenciada de vídeo vem em comemoração aos 3 anos do Filosofia da Psique. Foi bem trabalhoso produzir esse conteúdo, eu me utilizei de diversificados cenários, tentando tornar a apresentação do conteúdo um pouco mais dinâmica. Apresentei de uma maneira relativamente simples para que todas as pessoas pudessem compreender. E se você gostou deste conteúdo, diante de todo o trabalho, as horas dedicadas para montá-lo, seria de grande apreço da minha parte que vocês clicassem em gostei, se inscrevam no canal e tentem divulgar a pessoas que saibam que vão se interessar por este material. O Filosofia da Psique deseja a todas e todos um feliz 2018. Que seus objetivos se realizem, que a jornada em direção ao conhecimento nunca se encerre. A psicanálise, creio eu, devido a essa relativa facilidade em ler as obras freudianas, elas acabaram sendo, em resumo, o que vimos até agora é que a psicanálise foi criada a partir de diversos interesses do seu principal. Depois disso encontramos Sócrates, relatado por Platão, que traz a fala como uma forma de
A repetição do erro de gravação também deve ter alguma relação com o inconsciente, né? Tá difícil. Então, as chamadas 3 feridas narcísicas da humanidade